Olá, vamos conferir uma entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, direto de São Paulo. A cada bimestre, a Receita Federal vai fazendo uma reavaliação das receitas que podem entrar ainda ao longo do ano, riscos de frustração, avaliação dessa natureza, como foi o caso da receita de concessões, que foi revista para baixo, e vai reavaliando as outras receitas, as receitas ordinárias, que no nosso entendimento, já desde o ano passado, poderiam estar subestimadas. Nós entendíamos que o orçamento em agosto, mas é a área técnica da Receita que faz essas estimativas, inclusive com notas técnicas e tal. Mas a minha impressão e a impressão da equipe, por ocasião do envio do orçamento, era de que talvez as receitas correntes estivessem um pouco subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Isso está se comprovando, mas elas estão se compensando razoavelmente bem, e até aqui nós estamos com uma projeção para o ano boa, mas, de novo, a cada bimestre essa avaliação volta a ser feita, né? O Instituto da Compensação, que a MP 1202 introduziu, está surtindo um efeito considerável, melhora a capacidade do Estado se planejar, e isso tudo faz com que a previsibilidade melhore. Então, nós tivemos um bom primeiro bimestre, mas vamos continuar acompanhando com o mesmo rigor a evolução do ano. Agora, o bloqueio, aí é o planejamento que vai provavelmente oferecer a dotação para poder remanejar, para aumentar a despesa com a Previdência, que veio acima das projeções do ano passado. Está segurando a arrecadação também a taxação dos super ricos, né? Vocês já estão prevendo essa queda? Olha, estamos, lógico, mas ela foi menor do que nós esperávamos. Nós imaginávamos que as receitas extraordinárias de janeiro e fevereiro fossem superar esse número. Elas vieram aquém do que nós imaginávamos. Mas a projeção para o ano foi mantida, não houve alteração em relação à projeção para o ano. A senhora acredita que o déficit zero será cumprido este ano? Olha, isso depende muito da evolução da economia, né, do crescimento. Sobre isso nós estamos mais otimistas. Tivemos um corte de mais 0,5%, né? Devemos continuar cortando a taxa de juros nos próximos Copons, né, nas próximas reuniões do Copom. A dúvida é sobre a taxa terminal, mas até isso vem evoluindo, às vezes para menos, às vezes um pouco para mais, mas a inflação está... nossas projeções de inflação continuam comportadas para o ano, dentro da banda, menor do que a do ano passado. A do ano passado já estava dentro da banda. Esse ano, dentro da banda, mas inferior à do ano passado. Então, os preços estão se comportando, a evolução dos preços estão se comportando conforme projetado. Eu acredito que o cenário internacional, essa semana, teve uma evolução para melhor, com a possibilidade de 3 cortes do FED. Isso pode ajudar o Banco Central Brasileiro no segundo semestre, sobretudo, a buscar uma taxa Selic ainda menor do que está projetada hoje. E eu quero crer que tem espaço monetário, então a economia crescendo. Nós estamos prevendo 2,2, mas alguns atores do mercado já estão projetando um cenário ainda mais benigno. Tá? Já economistas muito sérios falando em 2,5, né? Então há uma especulação sobre um crescimento maior do que o projetado pelo governo. Isso ajuda na arrecadação, naturalmente, né? O CAGED de fevereiro, os números preliminares que ainda não são divulgados, mas confirmam uma trajetória de aumento do emprego, da massa salarial. Isso também reforça a arrecadação da Previdência, então isso também melhora o quadro. E depende também da aprovação das medidas que nós mandamos para o Congresso.
eu vi circular uma notícia de que a Receita não tinha prestado informações sobre o PERSE. Na verdade, nós prestamos as informações que foram requisitadas, confirmando os números. Né? Houve, sim, uma renúncia de 32 bilhões em função do PERSE, portanto, muito acima do que estava projetado para 5 anos. Nós desbaratamos um esquema na Justiça, né, que autorizou o bloqueio de bens de R$1 bilhão de lavagem de dinheiro utilizando o PERSE. Na minha opinião, isso não ganhou a projeção devida, porque eu vinha falando que o PERSE estava sendo usado para essa finalidade e a Receita demonstrou que está, agora demonstrou com caso concreto, né, de que está sendo usado com essa finalidade, e a renúncia bateu efetivamente os 32 bilhões. Algumas pessoas perguntaram como é que o número de quinais caiu para 2023 e ainda assim a renúncia foi maior do que 2022. Vamos nos lembrar que em 2022 o PERSE funcionou por 8 meses, não pelo ano todo. Então o erro de conta já começa daí. E outra, que as pessoas aprendem a burlar um programa mal desenhado, como é o caso desse programa. Muito mal desenhado, com brechas absurdas. Nós não podemos conviver com esse tipo de brecha. Né? Encaminhamos para o Congresso leis relativas à folha também, para ver se moderamos aquilo que foi aprovado para caber dentro do orçamento desse ano, sempre na perspectiva de buscar o equilíbrio das contas. Né? Então, é o que eu sempre falo, hoje a meta é uma lei. O resultado não depende só de fixar na lei o que você quer. Depende de um esforço do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em proveito do equilíbrio de contas. Aliás, ontem a AGU teve uma vitória no Supremo Tribunal Federal importantíssima. Vocês sabem que o nosso quadro de riscos judiciais estava na casa de 1 trilhão e 100 bilhões, quando nós herdamos do governo anterior. Riscos judiciais na casa de 1 trilhão e 100 bilhões. Nós já reduzimos a metade os riscos judiciais, né, herdados do governo anterior. Né? Isso demonstra uma capacidade de diálogo e eu penso que o Judiciário está adotando uma postura mais consequencialista, né, como os juristas chamam, o que concorre também para o equilíbrio das contas no longo prazo. Ou seja, qual vai ser a consequência da decisão que eu estou tomando para a sociedade? Então, o fato de ter um judiciário mais permeável a esse argumento demonstra que nós temos a capacidade de continuar construindo uma relação entre os poderes, não só no caso do Legislativo, mas também no Judiciário, para atingir o objetivo pretendido, de sem cortar Bolsa Família, salário mínimo, SUS, né, sem que os direitos constitucionais de cada cidadão sejam prejudicados, nós atingimos as metas estabelecidas de equilíbrio das contas. Então, ontem foram 480 bilhões que vão sair do quadro de risco fiscal. Se você considerar, o ano passado nós ganhamos PIS/COFINS das instituições financeiras. Saiu do quadro 100 bilhões de reais, desse mesmo quadro de risco fiscal. Então, você vai mostrando uma perspectiva que coloca o Brasil numa situação diferenciada. Mesmo depois da Covid, as medidas estão sendo tomadas, nós vamos construindo, pavimentando um caminho de sustentabilidade social, fiscal e ambiental, como o presidente Lula tem sempre frisado nos seus discursos. Né? E isso está sendo conseguido aos poucos. Agora, não é só a Fazenda, não é só o Executivo, é uma espécie de pacto nacional com esse objetivo. E eu penso que nós estamos logrando êxito com os outros dois poderes até aqui. Ministro, a questão da vida toda, né, a revisão do STF, o senhor está vendo, então, que vai trazer ganhos fiscais? Não, afastou perdas fiscais. Afastou perdas fiscais. É o que eu estava dizendo do quadro de risco fiscal,
No quadro de risco fiscal, se você pegar o orçamento, estava na casa de 1 trilhão e 100, se eu não me engano, 1 trilhão 121 bilhões de reais de risco fiscal. Só esse item são 480 bilhões. O PIS/COFINS de instituição financeira era mais de 100 bilhões de reais. Quer dizer, em 2 itens, você tem 580 bilhões, que é metade do que nós herdamos do governo anterior. Imagine você, se esse trabalho tivesse sido feito quando do julgamento da tese do século. A tese do século trouxe um prejuízo para o Tesouro de R$500 bilhão, sem que o Estado brasileiro estivesse coordenado para evitar a devolução de R$500 bilhão para quem não pagou o imposto. Porque aquilo que estava sendo julgado era o consumidor pagou o imposto e quem recebeu de volta foi quem recolheu o imposto em nome do consumidor. Uma tese absolutamente imprópria, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico. Mas faltou conversar com o judiciário. O papel do governo é conversar, também explicar, né, as razões quais os argumentos em defesa de uma ou de outra posição. Então, eu penso que foi feito um trabalho muito, muito importante pela AGU para esclarecer isso. Ministro, o corte seria para atingir as metas do governo, é isso? É? Os cortes seria para atingir as metas do governo? Que corte você fala? O corte dos 3 milhões. Não, é que como você tem uma regra de gasto primário, se você vai ter mais gasto num determinado rubrica, você tem que fazer um remanejamento. Então, não é corte de gasto, porque o patamar do dispêndio primário já está definido pela lei orçamentária e pelo arcabouço fiscal. Mas se uma despesa vai aumentar para além do projetado em agosto, você é obrigado a remanejar de algum lugar. Então, a estimativa ela é pior, ela foi apresentada agora, ela é pior do que a de dezembro, né? Estimativa de quê? Estimativa do relatório trimestral. De receita ou de despesa? De despesa. A despesa é a mesma, né? Mas ela está pior do que de dezembro, né? Se for apresentada agora. Não foi apresentada estimativa de despesa em dezembro. Ministro, a gente sabe que apesar da mirada dos dados do começo do ano, os analistas continuam bem céticos em relação ao aproveitamento fiscal desse ano, se quiser, né? Eu queria saber se tem alguma coisa que está em estudo de medida nova ou só são... Eu entendo isso. Veja bem, teve algumas medidas que o governo mandou que foram alteradas pelo Congresso entre agosto e dezembro. Algumas nós estamos pretendendo corrigir agora com a MP 202. Outras não tem correção possível, né? Mas tem havido até aqui uma compensação de uma coisa por outra. Vai depender, repito, não depende só do Executivo. Depende de uma articulação entre Executivo, Legislativo e Judiciário para que nós não tenhamos surpresas negativas. E vamos acompanhar a medida da evolução. Tem vários atores do mercado que já baixaram a previsão de déficit primário, né? Tem gente que saiu de 0,8 para 0,6, tem gente que está em 0,7, estava em 1. Tem acontecido essas revisões. Mas eu entendo quem está aguardando. Nós também estamos aguardando a aprovação das medidas e a evolução das contas. É natural que seja assim. Ainda mais tendo saído de um quadro caótico, né? Só de precatórios, só de calote de precatórios foram 90 e poucos bilhões no ano passado. Metade disso não foi paga em 22 e metade disso não estava previsto no orçamento de 23, encaminhado pelo governo anterior. Não é fácil você explicar para as pessoas que você teve que pagar quase 100 bilhões de um calote dado pelo governo anterior. É uma coisa complexa. A gente está com agências de risco aqui conversando, né, recebendo visita da Moody's e tal, e nós temos que explicar para eles o que aconteceu em 2022. Né? A tentativa de reverter o quadro eleitoral com gastos de toda ordem, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio aquele outro, calote no precatório, tomar o dinheiro dos governadores para baixar o preço da gasolina. Toda essa confusão, né, que também se refletiu na política,
na tentativa de golpe, na tentativa de... Tudo isso está sendo enfrentado pela área política, pela área econômica, para normalizar as condições do país. Então, é normal cobrarem, o Executivo tem que prestar contas, mas da bagunça que estava em 2022 para hoje, eu penso que houve uma evolução bastante consistente. Ministro, em relação à disseminação da folha de pagamentos, como que isso impacta as contas que vocês estão trabalhando? Já foi considerado no relatório bimestral o impacto da folha, né? O fato da gente ter encaminhado um PL diferente do pretendido, né? O governo não pretendia renovar esse benefício porque não houve nenhuma contrapartida social nos quase 15 anos em que ele teve... 15 não, né? De 2011 a 2023, ou 12 anos que ele teve em vigor, não houve nenhuma vantagem para a sociedade. Então, nós não pretendíamos renovar esse benefício que na verdade é restrito a setores que acabam onerando todos os outros que não são beneficiados. Então, como o Congresso decidiu prorrogar, nós encaminhamos um PL moderando, né, tentando achar um meio termo entre uma coisa e outra. Mas o impacto do PL encaminhado pelo Executivo já foi incorporado às contas do bimestre. E vocês pretendem divulgar mais informações sobre a questão do PERSE? Porque o setor e deputados criticaram o que foi divulgado, dizem que tem erro. Olha, eu já falei para vocês o seguinte, todas as contas da Receita Federal são auditáveis. Quando a Receita Federal assina uma lei, por exemplo, ela responde por improbidade se ela mentir, os técnicos da Receita. Então é muito fácil você falar no jornal que os dados da Receita não batem. Agora, você responde por isso? Os técnicos da Receita respondem. E o Tribunal de Contas da União pode ser acionado a qualquer momento, já disse isso publicamente. Aciona o Tribunal de Contas da União e nós fazemos um batimento das contas conjuntamente, não tem problema nenhum. Fizemos isso com a reforma tributária, lembra-se? Tinha dúvida do Congresso sobre as contas da Secretaria Extraordinária, do Bernardo Api. Nós abrimos as contas para o Tribunal de Contas, validou as contas, como tudo que é feito pela Fazenda, validou as contas e o Congresso avançou na reforma tributária. Se quiser que o Tribunal de Contas interaja com a Fazenda com o mesmo propósito de esclarecer a opinião pública, agora, se uma ação judicial desbaratou R$1 bilhão, né, de lavagem de dinheiro, você imagina o que já não aconteceu com esse programa. Então, ali não é... A Fazenda não trabalha com esse tipo de comportamento. A Fazenda não pode perder credibilidade. Os dados são auditados por pessoas que têm 20, 30 anos de carreira, que assinam documentos, respondem por isso. Então, um mínimo de consideração e respeito pelos servidores, mas sem prejuízo de uma interação com o Tribunal de Contas ou com quem quer que queira auditar essas contas, para não haver novos erros. Tudo que nós queremos evitar são decisões equivocadas por falta de informação. Tá certo? Ministro, sobre as projeções do bimestral, você poderia explicar para a gente por que uma redução tão expressiva na receita, mesmo com o novo regulamento das subvenções de ICMS? Uma redução? Da projeção de arrecadação de medidas aprovadas no ano passado. Eu acredito que está em linha com o projetado no orçamento, não? O Tesouro acabou de anunciar, por exemplo, medida de taxação de juros sobre capital, a projeção de arrecadação diminuiu de 10 bilhões para 0 e da subvenção do ICMS de 35 bilhões para 25. E a pergunta é, isso pode gerar algum tipo de incerteza sobre outras estimativas? Não, ao contrário, né? Quando você revê para baixo, você está sendo mais cauteloso, né? Você está revendo para baixo, é porque você está sendo mais cauteloso. Você está aproximando mais daquilo que você imagina que vai performar. É uma medida de responsabilidade fazer isso. Quando você corta, por exemplo, a receita
prevista no orçamento com concessões, você está fazendo um ajuste a menor justamente porque você não está confiando que aquela receita vai performar. Então, são ajustes que estão sendo feitos. Agora, se uma outra receita inesperada aumentou mais do que devia e compensou, tanto melhor. Entendeu? Ministro, vamos falar um pouco do cupom, sobre a questão da mudança do guidance lá, prevendo só mais um corte de 0,50. Quer dizer, na verdade, o Banco Central está não se mantendo preso, né, a uma ação futura, mas o senhor 0,50 só acha que é ruim ou não? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu acredito que ele resolveu aguardar junho para tomar uma decisão. Ele não falou que vai aumentar para 0,75, nem que vai manter de meio, nem que vai diminuir para 0,25. Ele não falou isso. Ele falou, eu vou tirar o plural. Eu vou tirar o plural para ter liberdade de tomar uma decisão à luz do que estiver acontecendo no mundo. Agora, eu sou otimista em relação ao que vai acontecer com o mundo até lá. Pode ser que as minhas esperanças não se confirmem, mas por tudo que eu ouvi nos encontros internacionais dos quais eu participei o ano passado, eu acredito que em algum momento, né, até o meio do ano, aí difícil precisar um mês, mas deve começar um ciclo de corte no FED e no Banco Central Europeu. Se isso acontecer, desanuvia o ambiente econômico internacional e como a nossa inflação está mais bem comportada do que os nossos pares, né, e até do que alguns países desenvolvidos, não vejo razão para esse ciclo não continuar. Mas, enfim, é óbvio que sempre todo mundo trabalha com cenários, né? O nosso cenário é de que, e de novo, não é só um desejo, né? É um cenário com base em encontros internacionais em que eu pude conversar com essas pessoas. Eu pude ouvir essas pessoas que vão tomar a decisão. Então, com base nessas conversas, eu quero crer, e o mercado está apostando nisso também, não é só... Se você for pegar até outro dia, as apostas no corte em junho estavam bem superiores a 50%. Depois caiu um pouco, depois subiu um pouco, mas sempre acima dos 50%. Então, essa premissa assim, está baseada em alguns fatos concretos, né? O comportamento do mercado, o comportamento das autoridades monetárias do mundo que se encontram no G20, na reunião do FMI, para discutir esses assuntos, e a perspectiva nossa continua essa. Isso pode mudar? Pode mudar, mas a nossa... O relatório de hoje, o senhor considera que essa coisa está mais perto do realismo? Sim. Fortalece o ministro Haddad? Não, vê bem, eu penso que nós estamos numa boa trajetória. Tem que tomar cuidado e continuar observando o comportamento das variáveis, encaminhar ao Congresso as medidas corretas, né? Atuar no judiciário com bons argumentos. Você vai reconstruindo, né, uma harmonia que se perdeu, na minha opinião, lá em 2013, 2014 e não foi reconstruída. A harmonia entre os poderes é o segredo do sucesso econômico do Brasil. É isso que nós temos que buscar. Harmonia entre os poderes. Sensibilizar as pessoas com bons argumentos. Explicar. Não deixar de investir tempo e energia em explicar. Até o presente momento, os deputados e senadores têm sido sensíveis aos argumentos. Isso não significa fazer o que o governo pretende, mas significa andarmos na mesma direção. Tem coisa que nós ganhamos, tem coisa que nós não ganhamos, tem coisa que foi compensada com outra, e nós temos que continuar assim. Mas, de novo, hoje a meta é do país, né, mas o resultado não depende só do executivo. O resultado depende de uma ação harmoniosa entre os poderes. Bom, tá bem? obrigado. Obrigado.
Você acompanhou aqui no Canal Gov a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, direto de São Paulo. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro. Mas a minha impressão e a impressão da equipe, por ocasião do envio do orçamento, era de que talvez as receitas correntes estivessem um pouco subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Isso está se comprovando, mas elas estão se compensando razoavelmente bem, e até aqui nós estamos com uma projeção para o ano boa, mas, de novo, a cada bimestre essa avaliação volta a ser feita, né? O Instituto da Compensação, que a MP 1202 introduziu, está surtindo um efeito considerável, melhora a capacidade do Estado se planejar, e isso tudo faz com que a previsibilidade melhore. O ministro da Fazenda também destacou o otimismo em relação ao cenário econômico para este ano. Vamos ver. Nossas projeções de inflação continuam comportadas para o ano, dentro da banda, menor do que a do ano passado. A do ano passado já estava dentro da banda. Esse ano, dentro da banda, mas inferior à do ano passado. Então, os preços estão se comportando, a evolução dos preços estão se comportando conforme projetado. Eu acredito que o cenário internacional, essa semana, teve uma evolução para melhor, com a possibilidade de 3 cortes do FED. Isso pode ajudar o Banco Central Brasileiro, no segundo semestre, sobretudo, a buscar uma taxa Selic ainda menor do que está projetada hoje. E eu quero crer que tem espaço monetário, então a economia crescendo. Nós estamos prevendo 2,2, mas alguns atores do mercado já estão projetando um cenário ainda mais benigno. Já economistas muito sérios falando em 2,5, né? Então há uma especulação sobre um crescimento maior do que o projetado pelo governo. O ministro Fernando Haddad também comentou o impacto das mudanças que o Congresso Nacional fez em projetos enviados pelo governo. Teve algumas medidas que o governo mandou que foram alteradas pelo Congresso entre agosto e dezembro. Algumas nós estamos pretendendo corrigir agora com a MP 1202. Outras não tem correção possível, né? Mas tem havido até aqui uma compensação de uma coisa por outra. Vai depender, repito, não depende só do Executivo. Depende de uma articulação entre Executivo, Legislativo e Judiciário para que nós não tenhamos surpresas negativas. E vamos acompanhar a medida da evolução. Tem vários atores do mercado que já baixaram a previsão de déficit primário, né? Tem gente que saiu de 0,8 para 0,6, tem gente que está em 0,7, estava em 1. Tem acontecido essas revisões. Mas eu entendo quem está aguardando. Nós também estamos aguardando a aprovação das medidas e a evolução das contas. É natural que seja assim. Fernando Haddad voltou a falar sobre a decisão do governo de acabar com a desoneração da folha de pagamento de vários setores, que acabou revertida e prorrogada pelo Congresso. Segundo o Haddad, uma nova proposta, o governo busca um meio termo nessa nova proposta. Então, nós não pretendíamos renovar esse benefício que na verdade, é restrito a setores que acabam onerando todos os outros que não são beneficiados. Então, como o Congresso decidiu prorrogar, nós encaminhamos um PL moderando, né, tentando achar um meio termo entre uma coisa e outra. Mas o impacto do PL encaminhado pelo Executivo já foi incorporado às contas do bimestre. É isso, nós ficamos por aqui. Você acompanha outras informações do governo federal aqui no Canal Gov, nas nossas redes sociais. Acesse também a nossa agência de notícias, agenciagov.abc.com.br. E se você ainda não tem, baixe o nosso aplicativo. Até a próxima. Tchau.
Música